precisávamos de uma sequência de Gladiador? Não, a gente não precisava. A gente queria? Queríamos. Foi bom? Bom, mas eu preciso te contar algumas coisas sobre esse filme. Olá, seja bem-vindo ao Alimentos Zumbis, eu sou a Nath, e sim, já assisti Gladiador 2, o novo filme do Ridley Scott, e eu sou simplesmente apaixonada por esse diretor. Esse senhorzinho, a gente tem uma leva de diretores senhorzinhos que eles, eles estão naqueles momentos de vamos fazer agora o que a gente não vai conseguir fazer daqui a alguns anos, né? Então, nasceu Gladiador 2. Depois de 24 anos da estreia do grande sucesso lá do início dos anos 2000, que simplesmente é um épico histórico maravilhoso. Eu revi de novo agora antes de assistir o Gladiador 2 e simplesmente ele não perde nada, nem em atuação, nem em efeito, ele continua primoroso. Esse novo filme agora, ele custou muito, mas eu te digo, muito mais que o primeiro filme. E não parece. Natália, mas tem questão da inflação, os novos atores são todos, né, aqueles que estão na mídia, com certeza o cachê deles foi enorme, e a gente vai ter ali algumas coisas que seriam um pouquinho difíceis de fazer há 24 anos atrás, mas mesmo assim não se justifica, porque tem cenas envolvendo batalha naval, envolvendo água, que elas são bem ruins, gente, bem ruins mesmo. À noite, assim, esse filme ele passa uma escuridão sem credibilidade. É difícil a gente compreender o tamanho, a grana que foi colocado nesse filme e mesmo assim ele tá meio capenga em algumas partes. Um pouco só, não tô dizendo que o filme é feio, que o CGI, que os efeitos são de qualidade inferior, nada disso. O filme é muito bonito. Ele traz a essência de Gladiador, ele consegue nos transportar de volta para aquele período. A gente vê um pouco mais de Roma, não tanto, mas vê um pouco mais de Roma, um aspecto mais social, a miséria que envolvia esse glamour todo em volta do Coliseu, mas mesmo assim eu sinto que. Mas voltando para a história, vamos puxar aí sobre o que é Gladiador 2. Porque quando saiu, né, o rumor, quando se falou, quando começou todo o burburinho, Gladiador 2, qual seria a história que ele ia contar? Pois bem, ele é uma sequência direta, ele se passa 16 anos depois da morte do imperador Marcos Aurelius, né, que a gente logo tem a morte dele no início lá do filme de 24 anos atrás, e aqui a gente vai acompanhar o Lúcius, sim, o menino Lúcius, pois então, é ele que a gente vai ver, e ele acaba tendo que virar um gladiador. Ai, o mundo dá voltas e acaba sempre no mesmo ponto. A grande questão de Gladiador 2 não é as atuações, não é nem esse pequeno detalhe que eu falei que eu não gostei tanto, sabe, das partes de batalha que envolva água, navio, essas coisas. A questão toda é um pouquinho ali da preguiça que foi fazer, escrever esse roteiro. Ela não é tão impactante, ela não te traz tanto fervor como no primeiro filme. Sabe, parece que tá vendo a mesma história e realmente tu tá vendo se repetir tudo que a gente viu lá no primeiro. E isso tira a empolgação. Lúcio, o sobrinho, né, do imperador, filho da Lucila, que acaba ali tendo o Máximos, né, como um herói quando ele está lá em Roma, quando ele está no Coliseu, quando ele se torna aquele grande gladiador que vai contra o imperador. Ele é aquele menininho. As consequências de coisas que acontecem no final do primeiro filme, que a gente vai descobrir apenas na metade desse novo, é que o Lúcio se tornou Urrano, esse
homem que vive, né, em um outro lugar, que acaba sendo dominado pelo Império Romano, pelos gêmeos imperadores. Seu povo acaba sendo massacrado pelo general Acácios e a sua tropa, e aqueles que sobreviveram se tornaram, né, escravos, acabaram sendo vendidos, e o Lúcio entrou aí nessa leva e acabou sendo adquirido por um novo comerciante de gladiadores, é vivido pelo Denzel Washington, que já te aviso, rouba o filme, junto ali com Paul Mescal. Eles são a dupla deste filme. A atuação que eles entregam é o maravilhoso que a gente vai acompanhar, essa dinâmica de poder e de raiva, a raiva vindo desse personagem, né, do Lúcio do Paul Mescal, e essa necessidade de alcançar aquilo que lhe foi negado, sabe? Aquela escada ao poder vem do personagem do Denzel Washington, que é o Macrinus. Ele tá muito bom sendo esse senhor, né, de gladiadores, esse senhor de escravos, e acaba colocando Lúcius para ir pro Coliseu com um único objetivo. Se ele ir bem, ele vai poder enfrentar aquele que fez mal para quem ele mais ama. Só que aí a gente vai ter o retorno do passado, né? Por que que o Lúcio foi embora, né? O que que aconteceu com a mãe dele, o passado da sua origem e o enfrentamento, porque a gente acaba tendo a morte do sonho de Roma. Aquilo que o Marcos Aurélio sonhou para Roma, né? Desejou que Roma voltasse a ser do povo, que o Senado comandasse, voltasse a ser uma democracia, né? Aquilo acabou morrendo, digamos assim, com a morte do Máximos. E aí a gente tem dois imperadores, que são esses irmãos. Um deles é vivido pelo Joseph Quinn, né, de Stranger Things. Gosto muito, ele tá muito bem nesse papel. Diferente do primeiro filme, esses aqui, eles são mais manipuláveis, excêntricos, eu acho que é a palavra. E acaba que eles não estão no foco, eles não são, digamos, os grandes vilões. São os vilões, mas existe todo um sistema de poder que é o vilão dessa história. Então a gente tem ali uma articulação interna de novo, de tomar Roma, né, de entregar Roma para o povo, e acaba sempre patinando essa história. Por isso que parece que a gente está vendo novamente a história se repetir, e ela não vai a ponto nenhum no final das contas. Ele para em uma morte ou em uma descoberta, em uma redenção sobre algum dos personagens. Onde a gente vai ter o Lúcio tendo o Máximos como inspiração para, né, atingir o seu objetivo, assim como Máximos tinha lá no primeiro filme, né, de matar o imperador. Aqui a gente vai ter também o Lúcio querendo matar outra pessoa que fez mal para quem ele amava dentro ali da arena, dentro do Coliseu. Vai ter muitas cenas, o Paul Mescal é muito bom nessas cenas de luta, ele tá muito bem, não só apenas na atuação desta raiva que ele sente, e até mesmo alguns momentos mais fluidos de conversa com outros, né, ali, outros gladiadores, ele é muito bom. Simplesmente ele é um ótimo ator, não tem como negar. E nas partes mais físicas, nas batalhas, no corpo a corpo, ele realmente usa o corpo a corpo. Tem algumas cenas, principalmente no começo, uma cena específica que é um pouco cômica, ali que ele luta com o macaco. Tem. Não dá pra levar muito a sério? Não dá. Mas ela funciona para esse visual de mostrar que ele luta realmente com o corpo todo. Ele não precisa apenas de uma espada, mas ele é muito bom. Em escala é menor, tá? Não tem como não comparar o primeiro filme. Se o diretor fez um filme que é um requentado do primeiro, porque é isso, ele é um requentadinho de uma comida boa. Quer dizer que é ruim? Não. Continua sendo uma comida boa, continua sendo um filme bom, mas a história é um requentado, não tem o que fazer em relação a isso. Então, se ele mesmo repetiu a sua narrativa, não tem como a gente não comparar com o que a gente
sabe o que a gente viu do primeiro filme. Então não tem menos aqui esse contato, essas batalhas. Tem poucas cenas de batalha campal, como a gente tem no primeiro, até mesmo a introdução do primeiro filme, que mostra o Máximos sendo esse general que é respeitado. Acho que essa é a palavra, ele é muito respeitado, tá? É por isso que ele se torna aquela lenda. Emana respeito. Então essas cenas de batalha são poucas e não são tão boas como no primeiro filme. O que fica são as ótimas atuações e também a vontade de a gente ter esse épico, a vontade de a gente ver um novo épico em tela. Porque sim, a gente ficou com algumas dúvidas no primeiro filme e aqui ele responde basicamente todas. Talvez isso tire um pouco o charme? Talvez sim. A gente precisa falar do Pedro Pascal. Ele é um coadjuvante no filme, parece muito pouco. As poucas partes que ele tá ali, ele entrega uma luta, ele entrega ali um duelo digno, mas não tá tão presente como eu achei que ele estaria ao longo do filme. Apesar de ele ser mais um que tá tentando quebrar essa corrente, né, de poder vindo desses imperadores, ele acaba sendo apenas mais um instrumento para, digamos, elevar, né, para o Lucius compreender quais são as verdadeiras batalhas que ele deve se segurar, né, diante de tudo aquilo pelo que ele deve lutar. Então ele serve para isso, para elevação. Então ele serve para isso, para elevar moralmente o nosso protagonista. Apenas isso. Apesar de tudo isso que eu falei, não é um filme que me decepciona. É um filme de 2 horas e meia, mas que tu vai ficar ali empolgado, vai estar nessa imersão, vai querer saber o que vai acontecer no final, apesar de, né, não ter muita surpresa, mas tu fica engajado no filme. E isso é o que a gente quer. Às vezes a gente apenas quer ver homens bonitos brigando dentro do Coliseu com uma espada, com um macaco, com um barco, com um tubarão. É demais, tem muita coisa. Gladiador 2 é um novo acerto em épico histórico aí do Ridley Scott. Não vai ser aquela decepção que foi para muitos de Napoleão, apesar que eu gosto muito mais do filme anterior dele, que é O Último Duelo. Esse sim, um filme histórico maravilhoso, com tudo isso que ele quis fazer aqui, que é uma coisa mais interna, sussurros, política, armações, poder, não tão, é claro, com vigor físico ou batalhas grandiosas, mas ele tem esse espírito, ele tem também boas atuações e merece que você assista, tá lá na Max. É um ótimo filme do Ridley Scott que pouca gente fala, que pouca gente exalta. Eu estou aqui para exaltar, tem vídeo aqui no canal. Mas se você sente falta de um verdadeiro épico histórico, você precisa ver Gladiador 2, com certeza. Ele estreia agora dia 14 de novembro nos cinemas. Depois que você assistiu, me conte o que você achou. Fui dura demais com o filme? Você queria uma continuação? Eu, particularmente, não queria uma continuação. Para mim, tinha terminado muito bem lá o filme dos anos 2000, maravilhoso. Com o Russell Crowe, ele sim vai ser lembrado pelo resto da vida como gladiador. Mas Paul Mescal, ele veio para botar o seu nome aí, botar o nomezinho na parede lá dos grandes gladiadores que passaram pelo Coliseu. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, que eu sempre venho falar das estreias. Beijos!